junho de 1941, a PUC Campinas iniciou a jornada que a transformou em uma referência em qualidade no ensino, pesquisa e desenvolvimento. Projetos que transformam vidas e a sociedade. São 80 anos à frente de uma missão: produzir conhecimento, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. A PUC Campinas chega a 8 décadas com 3 campi. O Campus 1, com cerca de 130 mil metros quadrados construídos, abriga cursos das áreas de exatas, ambientais, tecnologia, comunicação, linguagem, ciências econômicas, humanas e sociais. No Campus 2 estão todos os cursos da área de saúde, em uma estrutura de mais de 70 mil metros quadrados. Já a PUC Central, berço da instituição, é foco do projeto de restauro do Solar do Barão. Localizado no coração de Campinas, o palco de seus primeiros anos de história será um espaço de convivência, cultura e lazer. A instituição agrega cursos de graduação, laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento, cursos de especialização, programas de mestrado, doutorado e centenas de cursos de extensão. Conta com funcionários e docentes de excelência e com capacidade para preparar os melhores profissionais. Há ainda diversas atividades dedicadas aos mais carentes, um importante papel dentro de projetos de inserção social. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Neste rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, todos atuantes em um ambiente transformador, que consolida o nome da universidade no mundo do trabalho. PUC Campinas, continuamos juntos, crescendo com você. Dando início à cerimônia, cumprimentamos a todos. Senhoras e senhores, boa tarde. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em conformidade com dispositivos legais estabelecidos em seu regimento e optando pela colação de grau na modalidade híbrida, alternativamente às sessões solenes presenciais, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Tem a honra de dar início à sessão solene de colação de grau online em 2021 dos concluintes dos cursos de Ciências Sociais, Educação Física e História do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da PUC Campinas. Reiteramos aos formandos online que haverá participação no chat do Webex no momento do juramento em que todos devem digitar juro. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida no canal da PUC Campinas pelo YouTube, onde seus convidados podem nos acompanhar e prestigiar os seus formandos. Apresentamos e cumprimentamos os membros que compõem a mesa diretiva desta sessão solene de outorga de grau. O pró-reitor de graduação, o professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigatti Júnior.
pela diretoria da Faculdade de Ciências Sociais, a professora doutora Ana Paula Fraga Bolfi. O paraninfo da turma de Educação Física, o professor doutor Anderson Marques de Moraes, representando o diretor do curso, o professor doutor Estevam de Abreu Dobransky. O diretor da Faculdade de História, o professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy. Apresentamos também os paraninfos, o professor doutor Breno Martins Campos e a professora doutora Juliana Giosuele Meireles. Ainda os homenageados das respectivas turmas, o professor mestre Cauê Fernandes Nunes, professor doutor José Francisco Daniel e o professor doutor Gustavo Junqueira Duarte Oliveira. Senhoras e senhores, convidamos para abrir e presidir esta sessão solene de colação de grau o pró-reitor de graduação da PUC Campinas, o professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon. Boa tarde a todos os aqui presentes e os que nos acompanham virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene online de colação de grau dos cursos de Ciências Sociais, Educação Física e História da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mesmo à distância, por força das indispensáveis medidas de preservação à saúde, é uma grande satisfação nos reunirmos para este momento solene e especial da vida universitária. Quero agradecer e apresentar meus cumprimentos aos membros da mesa diretiva, professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy, professor doutor Anderson Marques de Moraes, professora doutora Ana Paula Fraga Bolfi. Cumprimento também e parabenizo pelas merecidas homenagens os paraninfos e professores homenageados. Professor Breno, professor Anderson, professora Juliana, professor Cauê, professor José Francisco, professor Gustavo. Saúdo com alegria os formandos representantes aqui presentes. Letícia, Fabiane e Luiz Fernando. E a todos os que nos acompanham de suas casas com atenção e emoção, afinal, eles hoje obtêm o grau universitário, conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos que nos honraram com sua confiança ao longo da formação de seus filhos e hoje muito nos alegram com a sua participação. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é indispensável para o avanço na vida de estudos. Por isso, a conquista destes formandos é também sua conquista. Cumprimento e agradeço as equipes técnicas que viabilizam esta cerimônia. Setor de evento, mestre de cerimônias, Departamento de Comunicação Social, técnicos do auditório, Núcleo de Tecnologia de Informação e Comunicação e o corpo técnico do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Trago também a todos a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor Dr. Germano Rigatti Júnior, a quem represento nesta ocasião. A cerimônia de hoje é o ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que receberão é o documento de reconhecimento legal e público, que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área do conhecimento, podendo exercer plenamente a sua profissão.
Refletindo sobre a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer simplificadamente que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica é muito mais que a aquisição das informações próprias de cada área, pois estas se desatualizam logo. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, da vontade e da capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano e a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas publicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender de modo próprio e específico às necessidades da sociedade e, assim, melhorar a vida da comunidade dos indivíduos. Finalmente, a formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável desta universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Este é o sentido acadêmico desta cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Por isso, é com grande alegria e satisfação que declaro aberta a sessão solene de colação de grau online dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aberta a sessão, convidamos o professor doutor José Francisco Daniel para ler uma mensagem da Pastoral Universitária da PUC Campinas a todos os formandos. Para iniciarmos bem os trabalhos desta colação de grau, convido a todos para um momento de elevação espiritual. No silêncio dos corações, deixemos ecoar as palavras. Neste momento de grande alegria, em que os formandos concluem sua caminhada universitária, dirigimos nossa prece a Deus. Pai, Criador de todas as coisas, Filho, nosso Salvador, Espírito Santo, que mantém viva a nossa fé e nossa missão, como mulheres e homens que buscam o bem e a paz. Amém. Queremos pedir a graça de Deus para que possamos todos, formandos, professores e funcionários, por meio de nossa profissão e de nosso trabalho, promover sempre o bem, a paz e a justiça. Em toda a sua vida, São Francisco de Assis expressou a importância de não separarmos a natureza humana da divina, o material do espiritual. Cada um e todos, com suas qualidades, dons, competências, profissões, são importantes. Todas as criaturas precisam ser respeitadas em sua totalidade. Por isso, como o pobrezinho de Assis, queremos pedir: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é dando a vida que se vive para a vida eterna. Assim, concluímos nossa oração, invocando sobre nós, e em especial sobre todos os formandos, a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê o seu amor e a sua paz. Amém. Amém. Agradecemos ao professor Daniel pela leitura da mensagem da Pastoral Universitária da PUC Campinas, dirigida a todos os formandos. Dando continuidade aos trabalhos desta tarde, convidamos agora a formanda Letícia Gabriela da Silva para prestar o juramento universal que os demais formandos acompanhem em seus ambientes e, ao final, solicitamos que digitem no chat: juro. Juro, solenemente, perante esta Assembleia, invocando a proteção de Deus, que no exercício de minha profissão trabalharei em prol de uma sociedade mais justa e solidária, contribuindo de maneira sustentável para o desenvolvimento humano e científico, respeitando acima de tudo a vida. Serei fiel aos princípios éticos e aos compromissos de competência profissional e honestidade pessoal, em benefício da comunidade a que hei de servir e do progresso da nação. A Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, que os ajude a exercer sua profissão conforme o seu juramento. Atenção, senhores formandos online. Neste momento, todos devem digitar juro no chat. E que assim seja. Senhoras e senhores, passemos agora à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a PUC Campinas chancela diante da comunidade acadêmica e seus familiares que os concluintes aqui presentes e os demais online completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Convidamos a formanda Letícia Gabriela da Silva para receber a outorga de grau do curso de Ciências Sociais, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor, nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos desse curso o grau de licenciado em Ciências Sociais para o exercício pleno da sua profissão. Meus parabéns. Dando continuidade da mesma forma, convidamos agora, senhoras e senhores, a formanda Fabielle Araújo Pereira para receber a outorga de grau do curso de Educação Física, representando todos os formandos deste curso.
Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Pozzebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor, nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos deste curso o grau de bacharel ou licenciado em Educação Física para o pleno exercício da sua profissão. Meus parabéns. Da mesma forma, convidamos agora o formando Luiz Fernando Martins Batistella para receber a outorga de grau do curso de História, representando todos os formandos deste curso. Eu, professor mestre Paulo Moacir Godoy Pozzebon, pró-reitor de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor, nos termos da legislação em vigor, confiro-lhe e aos formandos desse curso o grau de bacharel ou licenciado em História para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Com o grau conferido em nome dos cursos, apresentamos agora os formados do curso de Ciências Sociais que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. São eles: Gabriel Henrique da Silva Vieira, Henrique Brambila Conte, Isabela Aparecida Vargas Rondilha, Júlia Pereira Pavão, Kaique de Souza Guimarães, Letícia Gabriela da Silva, Victoria Bragueto Soriano, Senhoras e senhores, passemos agora a apresentar os formados do curso de Educação Física que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. São eles: Claudinei Barbosa Bueno, Divanir Francisco de Souza Moura, Fabielle Araújo Pereira, Fernanda Silveira Pierosi, Igor Lopes de Souza, João Victor Henrique de Souza, João Vitor Giacomini Godoy,
José Eduardo Forte Fiel Cruz, Júlia Kimberly Calil de Souza, por fim, apresentamos agora os formados do curso de História, que participam online desta solenidade e os que os representam presencialmente. A começar por ela, Alissa Galdino de Souza, Ana Júlia Savioli Prado, Bruna Aparecida Maestá, Catrine Vieira dos Santos, Danilo Monteiro Ebert Oliveira, Fernanda Cristina da Silva Bonon, Gabriel de Siqueira Chiari, Gabriel Silva dos Santos, Gabriel Wallace da Silva Pereira Bezerra, Gabriela Pires, Iago Frisarim Dotti, Jorge Cabreira Quirico, Júlio César Morari, Larissa de Fátima Adorno Inácio, Laiana Salles de Oliveira, Leonardo Henrique de Souza Silva, Letícia Brian Torres, Logan Silva Fittipaldi, Lucas e Antônio Garnevi, Luiz Fernando Martins Batistella, Mariana Coppi Quinelato, Mariana Leme Antônio, Michele Renes Biasoli, Paulo Henrique Costa Pimentel, Pedro Vinícius Armando Marque, Renan Torezin, Stephanie Rodrigues Braganholo, Victor Moreira Matias, Senhoras e senhores que acompanham esta solenidade, a PUC Campinas saúda os mais novos formados. Onde estiverem, sintam-se felizes e honrados com a conquista que aqui é coroada. A estes mais novos formados, convido a todos uma efusiva salva de palmas pela formação. Parabéns!
Senhores formados, informamos que a certidão de conclusão de curso e o histórico escolar serão entregues conforme instruções já passadas pela Secretaria aos graduados. Assim, convidamos a oradora Fabielle Araújo Pereira para prestar homenagem aos mestres, funcionários, pais, familiares, amigos e colegas de curso. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que tenho no dia de hoje para representar os formandos de Educação Física em tempos de pandemia. E que é uma grande honra estar aqui e lembrar de alguns momentos que pudemos compartilhar. Acho que devo começar resgatando algumas memórias de nossos colegas. Vocês se lembram do primeiro dia em que entraram aqui na PUC? Entraram na sala de aula, conheceram alguns professores? Vocês se imaginavam aqui, hoje? Naquele dia em que uma nova etapa de nossas vidas havia começado? O que vocês enxergaram no futuro? Quantas memórias vocês fizeram e compartilharam durante essa jornada? São tantas perguntas que mal imaginávamos que faríamos hoje, com a saudade de tantos colegas, de ver o rosto dos professores, compartilhar um sorriso pela manhã ou um aceno pela noite. Nunca se passou por nossas mentes que finalizaríamos assim, através de telas, sem compartilhar um abraço caloroso com nossos amigos. Não puder se sentar em uma cadeira e compartilhar as ideias. Muitos perderam amigos, familiares, conhecidos. E hoje estamos aqui para honrar a memória de muitos deles. Hoje encerramos mais um capítulo de nossas vidas. Viramos a página e começamos a escrita novamente. Retomamos conselhos dos professores, ideias de amigos e aprendizados da vida. Hoje somos gratos àqueles que compartilharam uma nova história conosco e nos ajudaram a escrevê-la. Pegaram em nossas mãos, nos guiaram e hoje nos despedimos com muito carinho no coração. Professor Anderson, obrigada por suas aulas descontraídas, mas cheias de ensinamentos valiosos, por ser nosso professor e nosso amigo. Sinta-se abraçado por todos nós. Professor Daniel, agradecemos por estar ao nosso lado nessa jornada, por nos ensinar com tanto amor e carinho. Obrigada por seus ensinamentos inestimáveis e também sinta-se abraçado por nós. E também nossos agradecimentos a todos os professores que nos acompanharam durante essa jornada e se tornaram, acima de tudo, amigos, companheiros e agora, colegas de profissão. Nossos agradecimentos também vão para os professores de Histórias, Juliana e Gustavo, e aos professores Breno e Cauê de Ciências Sociais. Saibam que não são suficientes as palavras para descrever o trabalho de todos vocês. Todo o trabalho que vocês realizaram, professores, hoje entendemos seus motivos. Em época de readaptação do ensino brasileiro, podemos entender que ser professor não é fácil. Exige mais do que vocação. Exige amor, paciência, afeto, curiosidade. E obrigada mais uma vez por nos ajudarem a cultivar cada uma dessas sementinhas em nossos corações. E em clima de finalização, desejamos que a educação brasileira cresça, que a vacina chegue para todos, que a esperança reconforte o coração e nos permita buscar um amanhã cada vez melhor. Gostaria de finalizar com uma frase muito querida, que diz muito sobre os processos que particularmente vivi, e espero que todos se sintam representados por ela e o contexto de transformação que ela traz, e que diz o seguinte: sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser. Obrigada. Agradecemos a oradora Fabielle e convidamos agora para também deixar a sua homenagem aos mestres, funcionários, pais, familiares e amigos e colegas de curso, o orador Luiz Fernando Martins Batistella. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço imensamente a honra de estar presencialmente representando o curso de História, mas falo também em nome dos cursos de Ciências Sociais e Educação Física. Bom, que tarefa difícil fazer um discurso em tempos tão caóticos. Há aproximadamente 1 ano e meio, nós fomos forçados a mudar a nossa vida. Muitas adaptações foram necessárias em nome da nossa segurança. Gostaria de dizer que esse foi um período feliz e de muita evolução para todos nós, contudo, não foi. Foi um ano de muita perda, dor, solidão e incertezas. Mas continuamos insistindo no sonho que nos trouxe até o dia de hoje. Porque quando se escolhe ser professor,
o fazemos por amor, e a nossa luta será eterna. Se chegamos a este momento, foi graças à nossa garra em nome de um ideal maior que todos nós. Nesse período foi preciso repensar a educação em todas as suas esferas, e o que nos mostrou o quanto ela é importante. E com certeza não teríamos chegado até aqui sem a ajuda de toda uma rede de pessoas. Como eu costumo trazer de lema para a minha vida, eu não cheguei até aqui sozinho. Eu sou fruto de um esforço coletivo. Então, obrigado aos professores por terem nos acompanhado até aqui, compartilhando conhecimento. Obrigado por todo o profissionalismo, mas também obrigado pela sensibilidade, que nos é fundamental. É muito difícil terminar esse ciclo sem poder abraçá-los e dizer esse obrigado olhando nos olhos de cada um de vocês. Obrigado por se manterem fortes e aprendendo junto com a gente, mesmo que nos últimos tempos tenha existido uma tela entre nós. No mais, nossa eterna gratidão, mestres. Professora Juliana e professor Gustavo, é uma honra ter vocês aqui hoje. Meus agradecimentos também aos professores Breno e Cauê, das Ciências Sociais, e Daniel e Anderson, da Educação Física. Obrigado a todos os funcionários da universidade por fazerem tudo isso acontecer. Sem cada um de vocês, não seria possível rodar a engrenagem dessa super instituição de ensino que é a PUC Campinas. Obrigado aos colegas de curso. Do dia 1 até hoje, só fica o reforço de que nós acreditamos sim na educação. Na história, falamos muito sobre a memória, e juntos nós construímos as nossas. Desde as que permearam as inseguranças e os medos, as angústias, até as memórias mais lindas que a graduação nos proporcionou. Vamos olhar para trás e recordar o porquê nós continuamos nessa caminhada. Então, muito sucesso na vida profissional de vocês. Gostaria de agradecer também a todos os pais e mães, a todas as famílias por serem a base de todos nós. E quando eu falo de família, eu falo dos seus variados tipos, sem moldes, porque família é amor, é respeito, é compreensão. E falando sobre respeito, amor e compreensão, obrigado aos amigos e amigas de cada um. Uma amizade que por vezes fica parafraseando o próprio sentido de família. Sem o apoio de cada um de vocês, teria sido bem mais difícil essa jornada. Então, falar com cada um de vocês, professores, funcionários, famílias e amigos, nos remete à gratidão, mas também à saudade, muita saudade. Saudade do olho no olho, saudade do contato, dos abraços. E num dia tão especial como o de hoje, não poderíamos nos esquecer de demonstrar todo o nosso respeito e carinho a cada família que sofreu e vem sofrendo com a pandemia. Nosso respeito à memória de cada um. Nunca serão apenas números. A dor também é nossa. E já caminhando para o fim desse discurso, falo com cada um que hoje está se formando, mais do que historiadores, cientistas sociais e educadores físicos, que sejamos humanos, adeptos de uma educação inclusiva e que essa seja a nossa luta diária. Mesmo quando questionarem a nossa profissão, que sigamos fortes, resistentes e fortes, na contramão de projetos que muitas vezes visam nos delegitimar. E fazem isso porque sabem a força e a grandeza e a potência de um professor e de uma professora. Continuem trilhando esse corajoso caminho e tendo muito orgulho da profissão de vocês. Por último, o desejo de dias melhores, vacina para todos e o fim do negacionismo. Queremos sorrir e abraçar novamente e continuar escrevendo a nossa história, juntos. E como disse Paulo Freire, não se pode falar de educação sem amor. Então, gente, muito amor para todos vocês. Boa tarde, sucesso e saúde para todos. Obrigado. Findado este momento de homenagem, quero também agradecer o orador Luiz Fernando e convidar para proferir o seu discurso, ele foi eleito paraninfo da turma do curso de Ciências Sociais, o professor doutor Breno Martins Campos. Eu quero
Eu quero saudar as pessoas que compõem esta mesa, professor Paulo Pozzebon, pró-reitor de graduação da PUC de Campinas, professora Ana Paula, professor João Miguel, diretor de faculdades, professora Juliana e professor Anderson, paraninfa e paraninfo escolhido pelos cursos, respectivamente, de História e de Educação Física. Quero saudar os familiares, amigos e amigas que nos acompanham no ambiente remoto e especialmente saudar as formadas e os formados em bacharelado ou licenciatura dos 3 cursos aqui representados: Ciências Sociais, Educação Física e História. Especialmente, permitam-me, eu quero fazer uma saudação especial a Gabriel, Henrique, Isabela, Júlia, Kaique, Letícia e Vitória, que nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, foram minhas alunas e meus alunos na Faculdade de Ciências Sociais. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, a instrução a que toda pessoa tem direito promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Para Edgar Morin, autor que estudamos juntos em 2018, a maioria da minha turma deve se lembrar, autor que acabou de completar 100 anos de idade neste mês. Segundo Morin, portanto, deveria ser possível ensinar a compreensão na escola primária e continuar na secundária e na universidade. Para tanto, o ensino da compreensão deve ser antecedido por uma reforma do pensamento, uma reforma da educação, que alcance, de certo modo, todos os professores e professoras, todos os alunos e alunas. Se, por um lado, as facilidades tecnológicas para a comunicação são numerosas hoje em dia, por outro, há um aumento da incompreensão de pessoa a pessoa, de grupo a grupo, de parte a parte. No interior da discussão do ensino da compreensão, Morin propõe que ela só nascerá se superados o egocentrismo, o etnocentrismo e o sociocentrismo. O outro, que pode ser um sujeito, uma comunidade ou uma sociedade, o outro não pode ser excluído da condição humana. Por que ensinar a tolerância além da compreensão? Porque até agora a intolerância foi ensinada com certa dose de sucesso. Não que faça parte dos currículos formais. Ela está presente no que educadoras e educadores chamam de currículos informais ou ocultos. Ensinar a tolerância é fugir da indiferença, é superar o auto-engano que exclui e mata.
Se a intolerância foi naturalizada, eis chegada a hora da educação para a tolerância. Ensinar a tolerância é urgente, mas não é qualquer tolerância que serve. Nem tudo deve ser tolerável. Segundo a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco, em seu artigo 1º, a tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa, fundada no reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e nas liberdades fundamentais do outro. A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, da democracia e do Estado de Direito. Onde se ensinará a tolerância? Para o respeito à alteridade, faz-se necessário ressaltar a importância do ensino da tolerância no espaço formal da educação. As escolas, de educação infantil a ensino superior. Cito Olgária Matos: se a tolerância é algo que se aprende e ensina, seu lugar preferencial é a escola. É justamente o que propõe o artigo 4º da declaração já citada. Comprometemo-nos a apoiar e a executar programas de pesquisa em ciências sociais e educação para a tolerância, para os direitos humanos e para a não violência. A tolerância pretendida, da qual devem participar as ciências sociais como uma de suas construtoras, é a que considera como erro fundamental a apropriação monopolista da verdade. Segundo Morin, ensinar a tolerância é trilhar um caminho de 3 passos. Primeiro, respeitar o direito que o outro tem de se exprimir. Segundo, optar pela democracia, que se alimenta de opiniões diversas e antagônicas, ao mesmo tempo em que convida ao respeito da opinião divergente no debate. E terceiro, acatar o conceito de que o contrário de uma ideia profunda é outra ideia profunda. O desdobramento seguinte e final da discussão é um passo a mais, difícil de ser dado, e que já foi trabalhado tão bem nesta tarde pelo Luiz Fernando, que me antecedeu aqui na tribuna. Responsabilizar-se pelo outro, cuidar dele, por difícil que seja, é responsabilidade obrigatória. Se compreensão e tolerância são grandes projetos, que dizer então da amizade? Será possível educar para a amizade? No desafio é que reside a esperança. Olgária Matos, parafraseando Baruch de Spinoza no Tratado Político, capítulo 5º, parágrafo 4º, escreveu: sociedade sem espaço para a amizade e para a fraternidade não merece o nome de cidade, mas antes o de solidão. Daí que a educação deva buscar a construção de compreensão e tolerância entre as pessoas, mas sem deixar de considerar a amizade entre elas seu mais alto objetivo. Finalizo dizendo que minha esperança, em boa medida, já é realidade, pois nos últimos anos aprendi com minhas alunas e meus alunos, que agora se formam, a compreensão, a tolerância e a amizade. A vocês eu sou
eternamente grato. Muito obrigado e parabéns. Agradecemos o professor Breno e convidamos a professora doutora Juliana Josuele Meirelles, paraninfa do curso de História, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todas e todos. Faço minhas palavras do professor Breno, agradecendo a mesa diretiva, aos meus colegas, parabenizando todos os formandos dos diversos cursos de História, de Ciências Sociais, de Educação Física. E me sinto muito feliz e honrada de estar aqui como paraninfa da turma de 2018. Papai, então me explica para que serve a história. Assim, um garoto de quem gosto muito interrogava há poucos anos um pai historiador. Sobre o livro que se vai ler, gostaria de poder dizer que esta é a minha resposta, pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Mas simplicidade tão apurada é privilégio de alguns raros eleitos. Escrita pelo mestre Mark Bloch na prisão, às vésperas de seu fuzilamento pela Gestapo em 1944. Essa clássica abertura de apologia da história, desde então, nos angustia e nos inspira, sempre a pensarmos sobre o que nos fez e nos faz escolher o ofício de historiadores e historiadoras, que tanto nos fascina e desespera. Qual o melhor caminho para segui-lo? Como falar aos doutos e aos escolares sem perder o método e a ternura? Há um quarto de século eu me faço a mesma pergunta. Será que eu fiz a escolha certa? Eu escolhi a história ou ela irremediavelmente me conquistou? Quando eu soube que hoje eu estaria aqui por ter sido escolhida por vocês a paraninfa da turma de História de 2018, eu mais uma vez tive a certeza de que fiz a única escolha que me faz feliz. Sem dúvida, daqui para frente, cada um de vocês fará essa mesma pergunta nas noites de tristeza e decepção. Mas quando a desilusão bater a porta, lembrem-se de mim. Quando estávamos juntos por todos esses anos, compartilhando da magnitude de Clio, em sua natureza tão complexa e delicada, como já nos demonstrou Michel de Certeau, por mais que houvessem pedras no caminho, elas simplesmente desapareciam, porque ali havia entrega, empatia, amor. E o amor, meus caros, é responsabilidade. E juntos assumimos uma das mais difíceis tarefas: atravessarmos a floresta em meio ao sol e às tempestades. Quando olho para trás daquele longínquo 2018, vejo quanto vocês amadureceram e compreenderam que ao darmos as mãos, podemos sentir a brisa da travessia. E juntos atravessamos a ponte em meio à maior catástrofe do nosso século, que nos deixa marcas profundas de dor, mas também de esperança. Neste inverno de 2021, vocês conquistam um grande sonho. Hoje, são historiadores e historiadoras a quem cabe a responsabilidade de educar outras centenas de seres humanos que passarão pelo caminho de vocês, ávidos por conhecer os vestígios do nosso passado. Se tem uma alegria que eu carrego comigo, é ter tido o privilégio de poder ajudá-los nesse processo de lapidação do intelecto, que, se bem cuidado, eleva o nosso espírito ao céu.
Eu me orgulho dos profissionais que se tornaram e que tenho absoluta certeza farão a diferença por onde forem. Mas, acima de tudo, admiro a capacidade de cada um de vocês, a quem me vejo, de superarem as diferenças, de terem aprendido o valor da solidariedade, do diálogo e do respeito. Ao começarem uma nova fase da vida, já iniciam na mais experientes. E como reflete Kozelek, o que distingue a experiência é o haver elaborado acontecimentos passados e o poder torná-los presentes, o estar saturados de realidade, o incluir em seu próprio comportamento as possibilidades realizadas ou falhas. Pois é, meus queridos, queridas, querides, desejo sorrisos, saúde com vacina, fé e generosidade. A compreensão da história é capital para transformarmos o mundo em um lugar melhor. Façamos a nossa parte. Eu confio em vocês, pois vocês são muito bons nisso. Sucesso! Agradecemos à professora Juliana e convidamos o paraninfo do curso de Educação Física, o professor doutor Anderson Marques de Moraes, para proferir o seu discurso e trazer as palavras do diretor do curso de Educação Física. Primeiro eu quero agradecer aos paraninfos, professor Breno, professora Juliana, pelas palavras que nos levam a uma grande reflexão. Aproveito para cumprimentar o nosso pró-reitor, professor Paulo, professora Ana Paula, professor João, assim como os demais professores e alunos aqui presentes. Hoje é um dia muito especial, a realização de um sonho. Enfim, a conquista de uma vitória. Hoje vocês fazem parte de um seleto grupo de pessoas formadas no ensino superior. Mas o que isso significa? Para alguns, o fim de mais uma etapa. Conseguir meu diploma. Para outros, o início de uma paixão. Falo isso porque o caminho a ser seguido é árduo. Não se esqueçam de que vocês escolheram serem professores e de educação física. Alguns nesse momento estão pensando, e agora? Pois eu lhes digo, que agora é o momento de mostrarem audácia, competência, preparo, desejo para o trabalho. Poderia falar aqui de outros atributos que poderiam ajudá-los em uma entrevista de emprego. Mas hoje, nesse momento, eu prefiro apenas lembrá-los de alguns valores como ética, compromisso, cooperação, respeito, responsabilidade, solidariedade, tolerância, humildade e amor. Muitos desses já citados aqui nesta tribuna. O mercado de trabalho em nossa área está aquecido, mesmo na pandemia. Nunca se falou tanto de atividade física e de se movimentar o corpo em prol da saúde. Quero dizer que está fervendo realmente. Não há melhor momento para vocês se revelarem. Nelson Mandela repetia sempre enquanto estava na prisão: eu sou o capitão da minha vida. E vocês agora devem assumir esse papel em suas vidas. Enfim, fiquem tranquilos, pois além de seus pais, eternos técnicos de nossas vidas, nós, professores, técnicos de suas vidas por 4 anos, estaremos sempre à disposição para ajudá-los nessa nova fase. Permitam-me citar um texto de Paulo Freire. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que se desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores.
Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar. Nem desanimem diante dos desafios. Nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Por fim, minha palavra aqui como paraninfo, eu agradeço aos formandos pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui e também agradeço aos pais, mães, maridos, esposas, filhos, filhas, pela confiança de dividi-los durante esses 4 anos conosco. Obrigado. Aproveito esse momento também para representar o nosso querido diretor, professor Dr. Istvan de Abreu Dobransky, que não pôde estar presente nesta solenidade. Hoje estamos reunidos para a formatura de mais uma turma em licenciatura em Educação Física, nos 50 anos de nossa faculdade e no ano em que comemoramos os 80 anos de história da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. No início de 2020, a pandemia do Covid-19 surgiu no Brasil e a incerteza tomou conta de todos. E agora? O distanciamento social passou a ser a orientação mais adequada para evitar a transmissão do vírus e as aulas passaram a ser remotas. Vocês estavam no 5º semestre do curso, 3 semestres para se formarem. A grande pergunta foi: como fazer um curso que estuda e trabalha com o corpo sem estar presente? Sem aulas práticas? Todos dentro da universidade tiveram que se adaptar. Tenho certeza de que em alguns momentos vocês pensaram em trancar o curso. Esse novo exigiu de todos muita disciplina, esforço, paciência, concentração, entre outras coisas, para superar as dificuldades e manter o nível de ensino e aprendizado. Por outro lado, a pandemia abriu outros caminhos para o conhecimento que, até então, estavam fechados para algumas pessoas. Cursos online foram disponibilizados gratuitamente. Revistas científicas abriram seus repositórios. Palestras, conversas foram disponibilizadas nas redes sociais. Entretanto, vi muitas pessoas sem formação dando aulas sem o mínimo de conhecimento. E o pior, com milhares de curtidas. A utilização de redes sociais para promover seu trabalho deve ser feita com muita responsabilidade. Enfim, vocês foram resilientes. E hoje a recompensa chegou. A tão sonhada formatura. Acreditem, a faculdade é apenas o início, a base para você se desenvolver enquanto profissionais. Assim, desejo a cada um que continuem buscando novos conhecimentos, que se dediquem com amor à profissão que escolheram. Hoje, mais do que nunca, os profissionais de educação precisam reinventar a profissão, encontrando novas formas de atuar. É necessário dominar as novas tecnologias, promover novas dinâmicas e interações diferenciadas. Mas, como diz Carl Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E complemento, só faça ao próximo aquilo que deseja para si mesmo, pois a atitude de uma pessoa
releva a altitude que ela irá alcançar. Sintam-se abraçados, parabéns e obrigado. Agradecemos o professor Anderson pelo discurso aqui proferido e também por dar voz às palavras do digníssimo diretor da Faculdade de Educação Física. Convidamos, pela diretoria da Faculdade de Ciências Sociais, a professora doutora Ana Paula Fraga Bolfi para fazer uso da palavra. Bom, boa tarde a todas e todos. Inicialmente eu cumprimento a mesa diretiva, o pró-reitor de graduação, o professor Paulo Possebon, que representa o magnífico reitor, o diretor da Faculdade de História, professor João Miguel, o representante da direção da Faculdade de Educação Física, professor Anderson Marques. Cumprimento também as queridas e queridos, agora cientistas sociais. Seus pais, familiares, amigos, professores e funcionários aqui presentes e todos e todas que assistem virtualmente essa solenidade. Para começar, gostaria de expressar a imensa alegria por estar aqui e fazer parte desse momento com esses estudantes, agora cientistas sociais, licenciados em Ciências Sociais. Momento especial, e quero destacar ao longo da minha pequena fala 2 pontos que justificam essa minha afirmativa. Primeiro, é especial porque tenho um carinho muito grande por vocês, a turma formada, pela relação construída, pelos aprendizados compartilhados, pelas experiências vividas nos anos de faculdade. Foram momentos ímpares, afinal de contas, tivemos que lidar com um mundo em pandemia, que exigiu de nós nos reinventarmos, repensarmos formas de ser e estar no mundo. Ir para a universidade, fazer o curso, exigiu de nós acesso à internet, equipamentos tecnológicos, acessar plataformas, aplicativos, abrir nossa câmara, abrir nossa casa, muitas vezes. Abrir para uma experiência que ainda não conhecíamos, lidar com as emoções, com as dores, com o luto. Bem sabemos, né, meus caros? Não foi fácil. E nos questionávamos, como aprender? Como estabelecer vínculos tão importantes para nós nas humanidades? Pois é, nesse último 1 ano e meio, assumimos esse desafio e chegamos hoje aqui. Fomos aprendendo como fazer, o que fazer, como ser, até como sentir determinadas circunstâncias. Como faculdade, procuramos construir um trabalho conjunto, próximo. Estabelecemos relações de confiança, de paciência, procuramos a coerência e reconhecemos a incoerência, muitas vezes, nas nossas ações. Mas fomos nos fazendo e fazendo um trabalho, um belo trabalho, cheio de humanidade, de rigorosidade científica, acadêmica, teórica, metodológica. Entendemos o ato educativo, enquanto prática e enquanto formação, como uma atividade humana, que é intencional e se faz nas relações. Trabalhamos com gente, com a diversidade e com a complexidade que tudo isso exige. Segundo, é especial porque chegamos no dia de hoje, não é verdade? E devemos lembrar de que vocês escolheram estar aqui, escolheram as ciências sociais, a qual tem o intuito de estudar a sociedade, suas formações, conformações, toda a complexidade de um mundo repleto de relações, intersecções e em constante movimento. Curso que nos desafia a olharmos para a realidade que pulsa lá fora
mas também pulsa aqui dentro, pulsa dentro de cada indivíduo. Entender essas questões nos impulsionam a tomarmos posições, justificar nossas escolhas. Não é só ver, observar, sentir. É ver além, é questionar, é estranhar, é duvidar, é ser curioso e assim compreender. Por fim, nesse momento que represento a diretoria da Faculdade de Ciências Sociais, o que eu posso desejar? Nesse contexto atual, saúde e vacina. E o que mais? Sucesso, esperança, força, coragem, para fazer aquilo que esse curso ensinou, a desnaturalizar, a estranhar, a ler e reler o mundo e a propiciar para todos os estudantes que encontrarem na caminhada, como professores, esse mesmo processo. Levem a ideia de que uma educação só será verdadeiramente uma educação quando ela compreender, transformar, emancipar e humanizar as pessoas. Sejam felizes e voem por esse mundão. E, como não podia deixar de ser diferente, deixo aqui o poema de despedida. É aquele que compartilhamos ao longo do tempo que estivemos juntos nesse 1 ano e meio. Aninha e suas pedrinhas. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras, construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e plantas roseiras, faz doces, recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta ponte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte, vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Sucesso, meus queridos e minhas queridas. E voltem à PUC, sempre que assim desejarem, porque as nossas portas estarão abertas. Dando continuidade, agradecemos à professora Ana Paula e convidamos agora o diretor da Faculdade de História, o professor doutor João Miguel Teixeira de Godoy, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria também aqui de saudar os membros aqui da mesa diretiva, em nome do professor Paulo Posebon, os diretores, os paraninfos, os homenageados, e dizer inicialmente que é uma honra muito grande, né? Estar mais uma vez aqui, na colação de grau da Faculdade de História. Vou tentar ser breve, porque eu entendi o recado do Breno aqui, que a tolerância é um valor escasso, né, Breno? Eu sou o último palestrante aqui, o último discurso, portanto não vou frustrá-los nesse sentido, né? Como sempre eu digo aqui nas nossas cerimônias, eu acho que eu já perdi a conta, né, do número da turma, do número de turmas que a Faculdade de História já formou, né? A Faculdade de História é uma faculdade que tem a mesma idade da PUC, nasceu com a PUC nos anos 40, e eu sempre chamo a atenção por uma questão que acho que o próprio Luiz mencionou, quer dizer, essa ideia de que a gente parabeniza os alunos formandos, mas a gente tem que parabenizar principalmente ou juntamente os seus familiares, né, os cônjuges, porque a gente sabe que, embora esse seja um projeto individual do aluno, ele depende de toda uma concentração de esforço coletivo, né, das suas famílias, dos seus amigos e parentes e parceiros e companheiros e tudo mais, né? Então, e a gente sabe o quanto é difícil esse processo, né? São 4 anos que não se esgotam, obviamente, né? Como já foi dito aqui, é sempre um começo,
Mas um bom começo já garante, não é, muita coisa. Um bom começo já é a metade, como se diz, né? Sempre falo essa frase, vou me repetindo aqui, mas que é verdade, né? Então, no caso da história especificamente, né, nós sabemos que, acho que a própria professora Juliana mencionou, passado não é esse oceano calmo, né, que a gente imagina que poderia ser. As coisas não estão concluídas, né? Os alunos que agora estão se formando vão se tornar professor de história, né, e o historiador tem uma função social importante. Nos dias de hoje, então, nem se fala, né? Passado parece que se tornou um campo de batalhas, né? Tem um ditado que corre entre os historiadores que diz o seguinte: só temos certezas do futuro, passado muda a todo instante. Portanto, é um campo de batalha, e nós pensamos aqui no curso que estamos preparando sem querer usar essa metáfora bélica, os nossos soldados, né, para essas batalhas que estão aí por vir, né? Batalhas boas, né, positivas, né? E essa turma particularmente é uma turma que se caracterizou por um envolvimento muito interessante, muito efetivo, né, na prática do ensino da história, né? Uma turma que em grande parte participou do projeto PIBIT, que teve um desempenho excelente, um envolvimento realmente fantástico, e agradeço muito por ter aprendido muito com vocês também, porque eu coordenei o PIBID por um certo período, não é isso? E é isso, quer dizer, desejo um grande sucesso, né? Talvez muitos de vocês vão estar de novo aqui com a gente no semestre que vem, como alunos do bacharelado, né? O processo de inscrição aí está aberto, e parabéns, sucesso, e estamos aqui para o que vocês precisarem. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecemos o professor João Miguel pelas palavras, agradecemos também a participação dos membros da mesa diretiva e dos novos formados, que juntos constituíram esta solenidade online, cada um em seu ambiente. Finalmente, agradecemos os familiares, amigos e colegas que acompanharam a transmissão desta solenidade. Passamos a palavra ao professor mestre Paulo Moacir Godoy Posebon, pró-reitor de graduação, representando o magnífico reitor, o professor Dr. Germano Rigatti Júnior, para o encerramento oficial desta cerimônia, seguido pela contagem regressiva. Quero parabenizar a todos os formados desta tarde e agradecer a todos os participantes desta cerimônia. Em nome do magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor Dr. Germano Rigatti Júnior, declaro encerrada a cerimônia de colação de grau institucional online dos formandos das Faculdades de Ciências Sociais, Educação Física e História, do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, agradecendo a participação de todos, desejando muito sucesso aos novos profissionais. Parabéns, uma excelente tarde a todos, muito obrigado. Findada a sessão solene online com representatividade presencial, é chegada a hora. Os colegas de profissão já podem comemorar essa conquista. Agradecemos os participantes, familiares e convidados, desejando a todos uma ótima tarde. E agora, senhoras e senhores, não mais alunos e alunas, e sim formados pela PUC Campinas. Acompanhe a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, formados!